Se somarmos todas as vidas que foram perdidas nas guerras do século XX, vamos chegar à estimativa aproximada de 108 milhões de pessoas. Esse triste número é impressionante, mas ele fica parecendo uma mixaria se comparado às vidas que são ceifadas por minúsculos assassinos sorrateiros. Acredita-se que eles são responsáveis por algo entre 150 e 300 milhões de mortes durante o último século, e até hoje eles causam mais de 600 mil mortes a cada ano. Essas criaturas são tão pequenas que você poderia nem notar que elas estão ali, mas tem um detalhezinho irritante que sempre acaba denunciando a sua presença: o zumbidinho infernal. Sim, eu tô falando deles, os mosquitos. Você pode achar que esses diabinhos sugadores de sangue são apenas inconvenientes, mas eles também são super disseminadores de diversas doenças mortais, que vêm assolando a humanidade desde o princípio dos tempos. De maneira instintiva, a gente acaba espantando eles para longe, mas você já se perguntou o que poderia acontecer se você não fizesse isso? E se você deixasse um desses insetos sugar o seu sangue e não impedisse até que fosse tarde demais? Bem, fica por perto enquanto eu te conto por que deixar um mosquito picar você pode ser o pior erro da sua vida. Primeiro, vamos aprender um pouco mais sobre o inimigo em questão, ou melhor, inimigos. Você sabia que existem mais de 3.500 espécies de mosquitos na Terra? Eles vão desde as espécies super pequenas, que têm apenas 0,25 centímetros de comprimento, do tamanho de uma semente de chia, até assustadoramente grandes, como um mosquito-elefante, que tem dimensões descomunais. Esses mosquitos gigantes têm quase 2,5 centímetros de comprimento. Isso é quase o mesmo tamanho de uma moeda de um centavo. Eles recebem esse nome por causa de suas bocas em forma de tromba, que funcionam como agulhas hipodérmicas. Mas, felizmente, esses mosquitos enormes não se alimentam de sangue humano. Em vez disso, preferem o néctar açucarado das flores. Apesar de estar um pouco aliviado ao saber disso, eu continuo não gostando desse bicho aí. Tecnicamente, há apenas 100 espécies de mosquitos com as quais, de fato, a gente precisa se preocupar, que são as que apreciam o sangue humano e podem disseminar doenças fatais. O número 1 dessa lista é a espécie descrita como a criatura mais perigosa do planeta, o mosquito Anopheles gambia. É esse inseto vampírico que tem a capacidade de disseminar a malária, que é uma infecção parasitária que se aloja no fígado e acaba infectando os glóbulos vermelhos do corpo, causando complicações que podem ser fatais. Em 2020, estima-se que houve 241 milhões de casos de malária, e a concentração insana de 95% desses casos ocorreu só na África. Lá, o clima quente permite que o mosquito Anopheles sobreviva o ano todo, possibilitando que ele se alimente constantemente e infecte milhões de vítimas. Sem o tratamento adequado, a malária pode ser fatal. Apenas em 2004, ela foi a principal causa de quase 1 milhão de mortes. No entanto, os recentes programas de assistência para distribuir mosquiteiros tratados com inseticida para comunidades rurais reduziram esse número espantoso em mais de 1/3 em 2020. O inseticida destrói os mosquitos ao mesmo tempo em que protege as pessoas que dormem sob os mosquiteiros de serem picadas, pois os mosquitos são mais ativos à noite. Embora a taxa de mortalidade tenha diminuído, um número de mortes de mais de 600 mil pessoas por ano ainda é uma estatística horrível, e eu achando que só uma prova de cálculo que podia me deixar triste com números. Mas como é que uma doença consegue manter a dona morte tão ocupada assim? Bom, isso se deve ao fato de a malária ter milhões de pequenos transmissores voadores, as fêmeas do mosquito Anopheles. Estranhamente, somente as fêmeas se alimentam de sangue, porque ele está repleto das proteínas necessárias para a produção de seus ovos. Enquanto isso, os mosquitos machos ficam felizes em relaxar no parque e desfrutar do doce néctar das flores. Me pergunto se essas fêmeas conhecem a minha ex, que também era muito chata e uma verdadeira sugadora de sangue. Bom, provavelmente não, porque essa espécie existe há mais de 46 milhões de anos e teve milênios para dominar um conjunto perfeito de habilidades para caçar humanos. Não sei se você sabia disso, mas um mosquito consegue identificar o dióxido de carbono que você exala em sua respiração a mais de 9 metros de distância, e a partir daí ele voa para mais perto, captando o cheiro do seu corpo. Ele pousa e prova sua pele com sensores nas pernas, até encontrar o local perfeito para picar. A partir daí ele expõe sua probóscide, que é a boca do mosquito, e que é algo muito desagradável de se ver de perto, porque funciona como uma proteção para 6 estruturas bucais semelhantes a agulhas. As duas estruturas bucais mais
externas são conhecidas como maxilas, que são estruturas serrilhadas como facas, que literalmente cortam sua carne até o vaso sanguíneo mais próximo. Depois que um vaso sanguíneo é perfurado, o mosquito usa as outras estruturas bucais para separar o tecido, e então insere uma estrutura semelhante a um canudo em seu interior, sugando seu sangue como o pior milkshake do mundo. Bah. Pelo menos a notícia positiva é que uma fêmea de mosquito ingere apenas 0,01 mililitro de sangue por refeição. Isso é literalmente uma gota minúscula no oceano de todo o seu suprimento de sangue. A fêmea do mosquito tem até um nervo sensorial no abdômen que a avisa quando ela está ficando cheia demais. Mas se você cortasse esse nervo sensorial, como esse cientista fez, o mosquito incharia até atingir um tamanho enorme e continuaria sugando até estourar. Uau, isso sim é que é vingança instantânea. Então, se um mosquito bebe apenas um pouquinho do seu sangue, ele deve ser inofensivo, né? Bem, não, nem um pouco. Como os mosquitos se alimentam em pequenos goles, eles não obtêm toda a sua refeição de sangue em uma única fonte. Em vez disso, eles se alimentam em um buffet de refeições de vários seres humanos e, como resultado, espalham doenças rapidamente. O mosquito Anopheles que assola a África é tão mortal porque quando ele se alimenta de um indivíduo infectado com malária, ele também ingere os plasmódios que causam a doença. Quando o mosquito se aproxima e pica outro ser humano, sua saliva é injetada na ferida enquanto ele se alimenta. Isso ocorre porque a saliva está repleta de anticoagulantes que impedem a formação de coágulos de sangue, mas os parasitas plasmódios ingeridos anteriormente também vêm junto e acabam entrando no seu corpo. Os próprios mosquitos não são afetados, mas nos seres humanos os parasitas plasmódios passam para o fígado, onde se multiplicam rapidamente e começam a invadir os glóbulos vermelhos produzidos lá. E logo surgem os sintomas de infecção, como febre, dores musculares, vômitos e diarreia. A perda de glóbulos vermelhos também pode causar anemia e icterícia, uma condição em que a pele fica amarelada. Se o tratamento médico não for feito rapidamente, a doença pode ser fatal. Tão fatal que levou a uma taxa de mortalidade cronicamente alta na África Central, principalmente e infelizmente entre crianças com menos de 5 anos de idade. Sem dúvida, a malária é a doença mais devastadora transmitida por mosquitos, mas não é a única. Na verdade, há uma lista completa de outras doenças horríveis que você pode contrair com uma picada desse inseto. Se você estiver viajando por algum país de clima tropical, fique atento ao Aedes aegypti. Esse mosquito é o transmissor de uma série de doenças. Começando pela mais branda, a dengue é uma doença que pode causar náusea, vômito e erupções cutâneas graves. Ela pode ser contraída por pessoas que visitam a Ásia, a África, o Caribe ou a América do Sul. Ou seja, todos os melhores pontos turísticos podem lhe render um souvenir dengoso. Mas não se preocupe, porque para a maioria das pessoas a febre passa em uma semana mais ou menos. Porém, uma em cada 20 pessoas pode contrair um quadro grave de dengue, uma doença que pode resultar em choque séptico, hemorragia interna e pode até ser fatal. E cara, eu é que não gostaria de me arriscar com uma probabilidade assim. Mas você vai estar correndo um risco ainda pior se for picado por um mosquito Aedes ou Anopheles, portador de vermes parasitas. Esses parasitas podem navegar pela corrente sanguínea até chegarem ao sistema linfático, resultando na doença chamada filariose linfática. Essa é uma doença que afeta mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente nas regiões subtropicais da Ásia, África e Pacífico Ocidental. Em geral, a maioria das pessoas é assintomática e nunca desenvolve sintomas clínicos, mas para outras pessoas a doença pode causar alguns resultados preocupantes. Uma pequena porcentagem de pessoas pode desenvolver linfedema, um inchaço maciço de fluido nos braços, nas pernas ou, no caso de alguns caras muito azarados, nas partes baixas. Esse inchaço gigante afeta a função do sistema linfático, dificultando a ação do corpo no combate a germes e infecções. Ele também pode causar infecções bacterianas na pele, resultando em um espessamento e endurecimento da pele em uma condição conhecida como elefantíase, e nenhuma quantidade de hidratante pode consertar esse pesadelo de pele seca. De modo geral, essa é uma doença que pode levar a um verdadeiro horror corporal, mas não é tão chocante quanto os efeitos da doença que os mosquitos Aedes aegypti podem transmitir a mulheres grávidas. Esses mosquitos também podem atuar como portadores do vírus Zika, uma doença que deixou um impacto devastador em toda uma geração no Brasil. Entre abril de 2015 e novembro de 2016, o Brasil foi invadido por uma epidemia colossal de Zika, registrando cerca de 1,5 milhão de casos. O Zika é um vírus que pode causar sintomas como febre leve, dor de cabeça e erupção cutânea. Contrair o Zika normalmente não é fatal para um adulto, mas se uma mulher grávida for infectada pelo vírus, isso pode causar um problema
problema de nascença conhecido como microcefalia, uma condição que faz com que o bebê nasça com uma cabeça anormalmente pequena. E na epidemia brasileira, mais de 3.500 bebês recém-nascidos foram afetados. Infelizmente, essa não é uma condição que desaparece depois que o bebê cresce, já que as crianças afetadas geralmente apresentam dificuldades de aprendizagem ao longo da vida, devido ao tamanho reduzido do cérebro. E o Zika ainda está no Brasil hoje, sendo transmitido por esses malditos mosquitos. E lamento dizer, mas eu tenho ainda mais notícias ruins. O Aedes aegypti está se espalhando rapidamente pelo mundo. Recentemente, ele colonizou a Ilha da Madeira, em Portugal, partes do sul da Rússia e estados do sul dos Estados Unidos, como a Flórida e a Geórgia, chegando também ao Texas. Para a sorte dos norte-americanos, as populações de mosquitos por lá ainda não estão muito infectadas. Portanto, os surtos de dengue e zika têm sido pequenos e limitados em termos de área. Cara, se esses mosquitos continuarem se infectando com parasitas mais assustadores, eu vou me mudar para a Antártida, já que a melhor defesa contra uma colônia de mosquitos é um inverno rigoroso, porque as temperaturas congelantes podem erradicar os mosquitos adultos e forçar os insetos restantes a hibernar. Então, se alguém precisar de mim, já sabe, tô no meu iglu. Então é isso, a resposta à nossa pergunta original é que você deve sempre impedir que o mosquito chegue até você. Deixar um desses insetos pousar no seu braço é como brincar de roleta russa. É melhor esmagar esses sugadores de sangue logo de cara. E sabe o que mais você pode esmagar também? Esses botões de curtir e se inscrever aí embaixo. E não se preocupa que você não vai pegar nenhuma doença mortal com eles. Eu acho. Só se a sua tela ou seu mouse estiverem cobertos de sujeira e de bactérias. Mas a frequência com que você limpa o seu equipamento é problema seu. Mas dito isso, tem outras criaturas por aí que você definitivamente não quer que se tornem seu problema. Agarradinho. Não tem jeito melhor de aproveitar o ar livre do que em um acampamento. Respirar o ar fresco, se aquecer ao redor de uma fogueira, caminhar pela floresta. Mas por mais perfeito que isso pareça, é preciso ter cuidado ao caminhar pela grama alta. Ou você pode acabar com um passageiro enfiado na sua carne. Embora você possa pensar que as aranhas são os insetos de 8 patas mais horripilantes, eu te apresento ao membro mais perverso da família dos aracnídeos, os carrapatos. Existem 900 espécies de carrapatos em todo o mundo, e a gente pode dividir esses bichos malditos em duas categorias: carrapatos de corpo duro e carrapatos de corpo mole. Como o nome sugere, os carrapatos de corpo duro têm uma casca externa dura e têm uma aparência mais parecida com a de uma aranha, enquanto os carrapatos de corpo mole não têm essa casca externa e têm um aspecto ainda mais sinistro. Meu Deus do céu, se eu vejo esse bicho na grama, eu sou capaz de tocar fogo numa floresta inteira. Só que essas imagens foram ampliadas por um microscópio, e na realidade um carrapato adulto costuma ser menor do que o tamanho de uma semente de gergelim. Portanto, mesmo que você mantenha os olhos bem abertos, vai ser bem difícil encontrar um na natureza. Essa capacidade de passar despercebido é a principal maneira do carrapato para garantir a sobrevivência. Os carrapatos passam por 4 estágios básicos de vida. Eles nascem de um ovo, passam de uma larva de 6 patas para uma ninfa de 8 patas e finalmente emergem como um carrapato adulto. Mas para passar para a próxima fase do seu ciclo de vida, eles precisam se empanturrar de sangue. Para ter acesso a essa refeição perversa, os carrapatos se prendem a um hospedeiro. Isso é feito por meio de um processo de busca, em que o carrapato sobe até a borda de uma folha de grama ou de outra planta e estende as patas dianteiras esperando que um animal de sangue quente ou um ser humano passe e ele possa se prender. A partir daí, eles se arrastam pelo corpo até encontrar o ponto certo para morder a pele e se alimentar de uma veia. Diferentemente dos mosquitos, os carrapatos levam muito tempo para terminar o seu jantar. Sem ser perturbado, um carrapato ninfa pode ficar preso de 3 a 4 dias, enquanto um carrapato fêmea adulto pode ficar preso ao seu corpo por até 10 dias. E enquanto os mosquitos são educados o suficiente para usar um canudinho, os carrapatos são muito bagunceiros, pois regurgitam repetidamente tudo que bebem, como se fossem tipo os jovens universitários da natureza. Um carrapato totalmente empanturrado terá apenas meio ml de sangue, mas para isso ele vai ter sugado e regurgitado 15 ml de sangue. Ah, que nojo! E se você achou isso nojento, dá uma olhada nessa foto de antes e depois de uma única sessão de alimentação de 8 a 10 dias. É isso mesmo, depois que o carrapato termina de se alimentar, seu corpo fica inchado e é capaz de crescer até 5 vezes o seu tamanho original. E a gente achando que não tinha como piorar. Mas a aparência dos carrapatos não é a única coisa que vai te dar pesadelos. Na verdade, durante toda a vida de um carrapato, ele pula de hospedeiro para
hospedeiro, e ao fazer isso, carrega consigo doenças de cada um deles. Quando esses carrapatos regurgitam, eles não estão apenas vomitando seu sangue, mas também o infectando com parasitas que pegaram do hospedeiro anterior. Os carrapatos podem até atravessar a barreira das espécies, transmitindo doenças de animais para humanos. Por exemplo, o carrapato de patas pretas, que se prende tanto a cervos quanto a humanos como hospedeiros. Fazendo isso, esse carrapato pode disseminar uma bactéria conhecida como Borrelia burgdorferi e causar uma infecção chamada doença de Lyme. Essa doença te parece familiar? Muitos famosos já receberam tratamento para ela, como Justin Bieber e Bella Hadid. Como estamos falando de uma doença majoritariamente transmitida por carrapatos, ela se espalhou de forma preocupante pelos Estados Unidos. A doença de Lyme pode causar febre forte, dor de cabeça, calafrios e dores musculares, mas é mais comumente identificada pela erupção cutânea arredondada e vermelha, que aparece na pele ao redor da picada do carrapato. Portanto, se essa erupção aparecer no seu corpo, você provavelmente foi mordido por um carrapato sem perceber. Mas não se preocupe, pois na maioria das vezes a doença de Lyme pode ser tratada com antibióticos, mas a demora no tratamento pode resultar em uma condição conhecida como doença de Lyme tardia, que surge meses depois após a picada do carrapato. Isso pode causar problemas de tontura, dores nos nervos, dores nas articulações e até paralisia facial, uma condição que causa perda do tônus muscular no rosto, levando à queda de um dos lados. Talvez isso explique porque o Justin Bieber parece tão mal-humorado ultimamente. E os carrapatos de cervos não são os únicos com os quais você deve tomar cuidado. Sabia que uma única picada de carrapato estrela pode transformar você em um vegetariano compulsório? As picadas do carrapato estrela podem transmitir o sacarídeo conhecido como alfa-gal para o seu corpo, causando a chamada síndrome de alfa-gal. Em algumas pessoas, isso pode desencadear uma reação ao sistema imunológico, resultando em uma alergia repentina e acentuada à carne vermelha. Uma loucura, né? Tomara que os veganos militantes não comecem a usar o carrapato estrela como arma, mas não deixe que as doenças transmitidas por carrapatos o impeçam de aproveitar as atividades ao ar livre, pois em geral os carrapatos precisam ficar presos por 36 a 48 horas antes de conseguirem transmitir suas doenças. Portanto, desde que você verifique suas roupas e faça checagens regulares no seu corpo, não tem problema. Se você encontrar um carrapato no seu corpo, passe um pouco de álcool na área e use uma pinça para retirá-lo com cuidado. E nunca, jamais esmague um carrapato, porque isso pode fazer com que ele injete todos os seus parasitas tóxicos no seu corpo. Com sorte, em algum momento os cientistas vão descobrir como finalmente erradicar essas pragas para sempre. Sonhos picantes. Agora, a próxima criatura é realmente digna de pesadelos. Se algum dia estiver em seu quarto e detectar um estranho cheiro de ferrugem, é melhor olhar embaixo do colchão, porque tem uma chance de você encontrar milhares de pontinhos marrons que parecem ter sido pintados com canetinha. E se esses pontinhos marrons estiverem acompanhados de escamas translúcidas e crocantes, então eu tenho uma má notícia. Sua cama tá cheia de percevejos. Embora seja improvável que você encontre os percevejos vivos, porque eles são ativos à noite e se escondem durante o dia. E odeio lhe dizer, mas esses pontos marrons são na verdade manchas de cocô. Essas manchas fecais consistem principalmente de sangue humano digerido. Sim, esses desagradáveis parasitas da cama estão comendo você durante a noite. Esse sangue digerido contém uma grande quantidade de ferro, que é a fonte desse estranho cheiro de ferrugem. Enquanto isso, os flocos crocantes são na verdade pedaços de carapaça descartados, já que os percevejos mudam seus exoesqueletos após a transição entre cada um dos 5 estágios do ciclo de vida, de ovo a ninfa e finalmente a inseto adulto. Um percevejo adulto é menor do que uma semente de maçã, com seus corpos marrons, ovais e achatados atingindo apenas 4 ou 5 milímetros de comprimento. E os percevejos vivem todo o seu ciclo de vida nas fendas do seu colchão. Mesmo que você prefira comer Oreos como lanchinho da meia-noite, os percevejos gostam de se banquetear com o seu sangue. Não que você perceba, porque quando os percevejos picam, eles liberam uma pequena quantidade de anestésico em sua saliva. Você só vai descobrir que foi mordido na manhã seguinte, quando surgirem várias marcas de mordidas vermelhas e inchadas. Normalmente, eles invadem sua casa depois de um passeio noturno, pegando uma carona do mundo exterior para dentro da sua casa em suas roupas. A boa notícia é que os percevejos não se alimentam todas as noites, podendo passar várias semanas sem comer, mas isso pode significar que os percevejos serão seus companheiros de quarto
indesejáveis por meses sem que você note. Curiosamente, os percevejos não são o pior companheiro de quarto que você pode ter. Embora mais de 40 patógenos tenham sido detectados nos percevejos, não há provas conclusivas de que eles transmitam alguma doença aos humanos. Portanto, a pior coisa que os percevejos podem causar a você é uma coceira. Mas eu certamente não quero dormir com esses sugadores de sangue horripilantes. Então, se os percevejos se instalarem na sua casa, é melhor que o seu novo colega de quarto seja esse cara aqui. Zum zum zum. Há quem diga que maior é sempre melhor, mas tem pelo menos uma coisa que definitivamente se torna pior quanto maior fica. E esse é o terror voador do Sudeste Asiático, a horripilante vespa assassina, ou vespa gigante asiática. Normalmente as vespas da Eurásia têm 2,5 cm de comprimento, que é mais ou menos o tamanho de um clipe de papel. Enquanto isso, do outro lado do mundo, as vespas assassinas ofuscam suas primas eurasianas, com as rainhas das vespas asiáticas gigantes medindo mais de 5 centímetros de comprimento, o dobro do tamanho. As vespas operárias, que trabalham para a rainha, são apenas um pouco menores. E embora você possa achar que 5 centímetros é pouco, lembre-se de que à medida que uma vespa aumenta de tamanho, o mesmo acontece com seu ferrão. O ferrão de uma abelha tem apenas 1,6 milímetros de comprimento, enquanto o ferrão de uma vespa gigante tem quase 6,3 milímetros, e é capaz de perfurar o traje especial de apicultura. Essas vespas monstruosas usam seus ferrões maléficos na guerra dos insetos, e seu apelido se deve à fama brutal de exterminar colônias de abelhas. As vespas assassinas podem destruir mais de 30 mil abelhas operárias em uma invasão de colônia. Depois que as abelhas operárias são aniquiladas, as vespas raptam as larvas e as pupas, e as levam de volta para seu próprio ninho para alimentar seus bebês vespas. Mas felizmente, as vespas assassinas não costumam ferroar os seres humanos, a menos que sejam provocadas a defender suas colmeias. Mas se você acabar se metendo com uma vespa assassina, então você vai estar fadado a uma experiência infernal de dor. A sensação experimentada por aqueles que tiveram a desventura de ser picados pessoalmente foi descrita como se estivessem sendo espetados por uma agulha em brasa. E não se esqueça de que, ao contrário das abelhas, cujos ferrões serrilhados ficam presos na pele e são arrancados depois da picada, o que significa que as abelhas só podem picá-lo uma vez, as vespas não têm um ferrão serrilhado. Portanto, ele não fica preso na pele. Isso significa que elas podem picar você dezenas de vezes. Que maravilha! Mas por que a ferroada das vespas é tão dolorosa? Acontece que o ferrão contém um coquetel de substâncias químicas tóxicas projetado exclusivamente para causar dor e inchaço, além de um componente adicional chamado mastoparano. O mastoparano não é encontrado no veneno da abelha e pode se combinar com outras substâncias químicas para quebrar as células sanguíneas e musculares. Além disso, a histamina presente na picada de uma vespa pode desencadear uma reação alérgica fatal em 1,2 a 3,5% da população. Isso é tão grave que, de acordo com um estudo de 2007, as vespas assassinas estão associadas a 30 a 50 mortes por ano somente no Japão. A maioria das mortes é causada por choque anafilático ou parada cardíaca súbita. Sim, esse bicho aí tá realmente fazendo jus ao título de vespa assassina. Apesar da letalidade de uma vespa assassina, as abelhas são tecnicamente mais venenosas, o que parece contraditório, né? Bom, o veneno de insetos é medido pela escala LD50. Essa é a quantidade de veneno necessária para ser fatal para 50% dos camundongos em um grupo de teste. Quanto menos veneno for necessário para uma dose letal, mais perigosa é a substância. O veneno de uma abelha tem um LD50 de 2,8 mg por quilo, enquanto o veneno de uma vespa gigante tem um LD50 de 4,1 mg por quilo. Portanto, as vespas precisam injetar uma dose muito maior de veneno em suas picadas do que as abelhas para dominar suas vítimas. Mas para compensar isso, as vespas podem picar repetidamente, liberando até 10 vezes mais veneno do que as abelhas. Portanto, para chegar a uma dose tóxica com risco de vida, uma pessoa só precisaria ser picada por algumas centenas de vespas, contra cerca de 1000 abelhas. E, infelizmente, essa espécie agora é considerada invasora nos Estados Unidos. Eu sei que o povo lá tem mania de grandeza, mas vespas assassinas são uma coisa que podia continuar pequena. Escaravelho do diabo.
Se alguma vez você for rolar no meio do capim, talvez seja melhor dar uma olhada rápida no que exatamente está por ali antes de deitar, porque além de provocar alguns cavalos esfomeados, você também pode acabar esmagando um besouro bolha, ou escaravelho burrinho. Apesar do nome estranho, esses insetos venenosos produzem cantaridina, uma substância química nojenta que pode causar a formação de bolhas enormes na pele. Mas não é só isso. Se alguém consumir acidentalmente um besouro, a cantaridina liberada pode destruir o revestimento do trato gastrointestinal. Diferentes espécies de escaravelhos podem variar entre diversas cores. Mas não se preocupe, é improvável que você acabe comendo um besouro de 2,5 cm de comprimento achando que ele é uma bala de caramelo. Mas esses escaravelhos representam um verdadeiro perigo para os animais de criação, porque eles são atraídos pelo feno de alfafa, um capim comumente usado para alimentar gado e cavalos, por ser uma excelente fonte de proteína e fibra. Se os escaravelhos forem moídos no feno durante esse processo, isso pode contaminar as suas fibras com a cantaridina, e a ingestão de apenas 1 ou 2 escaravelhos pode ser fatal, mesmo para um animal tão grande quanto um cavalo. E depois dessa eu nunca mais vou me deitar na grama. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô todo me coçando aqui. Mas antes de eu correr pra ver se não tem nenhuma picada de inseto no meu corpício, por que você não me conta nos comentários abaixo qual desses insetos perigosos você menos gostaria de encontrar? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!